Beleza, então, gente, a primeira conta que eu passei para vocês é o seguinte. Ele dá para a gente aqui um ponto e dá um vetor. E pergunta qual que é a equação do plano que passa pelo ponto e é ortogonal ou normal, se vocês preferirem, ao vetor dado. Nesse número 3 aqui, o ponto em questão é o ponto P, do tipo 2, 6 e 1. E o vetor n, que é o vetor normal aqui dado, é o vetor do tipo 1, 4 e 2. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Foi passado para vocês que tem uma expressão, né? Onde você vai utilizar esse ponto aqui e esse vetor dado para calcular quem que é a equação do plano. A fórmula é essa fórmula aqui. Onde, nesse caso aqui, o que é cada coisa? Nesse caso aqui, a gente vai ter que o nosso x0 é o 2, o y0 é o 6 e o z0 é o 1. Por sua vez, esse cara aqui vai ser o A, esse o B e esse o C. Tá? Que são as componentes que eu vou substituir aqui na nossa equação, que é essa equação que está aqui. Então, fica assim, fica 1, que multiplica x menos x0. O nosso x0 é 2. Mais b, o nosso b vale 4, que multiplica y menos y0. Então, fica y menos 6. Mais o c, que no caso aqui é 2, que multiplica z menos o z0. O z0 aqui no caso é 1. E vou igualar isso aqui a 0, então. E vou trabalhar essa continha, pessoal. A ideia aqui é você colocar o seguinte, é distribuir, primeiramente em função do 1, que aí fica x menos 2, depois em função do 4, dá 4y menos 24, e depois em função do 2 aqui de novo, que dá 2z menos 2 igual a 0. Aí eu vou juntar as expressões que têm variáveis, no caso x com y com z, e vou juntar os números, quer ver? Se eu pegar menos 2 menos 24, dá menos 26. Menos 26 menos 2 vai dar menos 28. Então, a primeira conta dá isso aqui, gente. É aquela conta mais nível iniciante. Todo mundo conseguiu entender? Para a gente começar a esquentar, começar a ver coisa depois mais complicada. Vamos seguir, vou assumir que sim, então. O outro exercício que eu passei aqui é o número 5, que segue a mesma ideia. No entanto, eu farei também. O número 5, gente, ele tem o ponto P. Neste caso, é 1, 0 e 0. Equivale ao vetor I, não é isso? Equivale ao vetor I. E temos aqui o vetor N, que é o 0, 0, 1. Aí, pessoal, segue a mesma ideia. Então, só relembrando. Esse 1 vai ser o x0, aqui vai ser o y0 e aqui vai ser o z0. Aqui vai ser, no caso, o A, o B e o C. Aí fica A que multiplica x menos x0, mais B que multiplica y menos y0, mais C que multiplica z menos z0 igual a 0. Aí vamos substituir. Ó. Aqui vai dar, no caso, 0, que multiplica x menos 1, mais nosso B, que é 0, que multiplica y menos 0, mais o nosso C, que vale 1, que multiplica z menos 0. Essa primeira componente aqui vai dar 0, a segunda também, porque está sendo multiplicado por 0, e a última componente que vai dar z igual a 0. Aí eu pergunto a vocês, caríssimos colegas, z igual a 0 pode ser um plano? Não, o Robson, pode ser nesse caso aqui. Na verdade, o z igual a 0 é o plano xy.
Porque, a despeito dos valores de x, o z sempre vai ser zero. Significa, na prática, o seguinte, quer ver, se eu desenhar aqui o espaço cartesiano, aqui nós temos o x, aqui nós temos o y e aqui nós temos o z. Então, se você analisar, quando o z for igual a zero, você acaba tendo o plano xy. Tá? Porque em z igual a zero, quando z é zero, a gente acaba tendo aqui o plano xy. Então, de fato, o z igual a zero é sim um plano, significa que independente do valor de x, o z vai ser sempre zero. Isso aqui é o plano xy. Se eu tivesse z igual a 1, z igual a 2, teria um plano paralelo ao plano xy. Z igual a zero é o plano xy. Não sei se ficou clara essa ideia aqui, pessoal. Legal? Tranquilo? Pode seguir, então? Vamos lá. Qualquer coisa é só perguntar. Fique à vontade. Aí a próxima conta que eu passei para vocês foi o número 6. O número 6 é o seguinte, pessoal. Ele segue a mesma ideia, não tem problema nenhum. Só que aqui ele te dá o ponto P, que nesse caso é a origem. E te dá o vetor N, que é, no caso, 2, menos 3 e menos 4. Ok, então, gente. Mesma situação, teremos aqui a fórmula. Aí eu vou substituir. O nosso A vale 2, o nosso B menos 3 e o C menos 4. E esse cara aqui é o x0, aqui o y0 e aqui o z0. Então, teremos 2, que multiplica x menos 0, mais, na verdade, menos 3, que multiplica x, y menos y0, que nesse caso é 0. Menos o 4, né? Que multiplica z menos 0 também. Aí, processando isso aqui, olha, essas componentes aqui, 0, 0, 0, quando multiplicado por um número, vai dar tudo 0. Então, no final das contas, eu vou ter 2x menos 3y menos 4z igual a 0. Está achado aí o nosso plano, então. Legal, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ir seguindo. Ninguém? Então tá, só um minuto, pessoal. Bom, vamos continuar então. Aí eu passei também para vocês o número 7. O número 7 você acaba tendo um cubo, você acaba tendo um plano, onde os lados desse plano, digamos assim, né? Onde os lados onde partes desse cubo aí fazem parte do plano. Vou te fazer o desenho, que aí fica mais fácil para entender. Então, o que acontece aqui? A gente vai ter um cubo. Tá?
Temos esse cubo aqui, gente, e o plano em questão é um plano que passa por aqui, ó. A equação que ele pergunta para a gente é qual vai ser a equação desse plano transversal que está sobre as diagonais aqui do nosso cubo, sobre as diagonais das bases aqui do nosso cubo. Ele pergunta qual vai ser a equação desse plano aí. Aí vamos lá. Ele fala para a gente que esse número aqui é o número 1. Tá difícil. Só um minuto, gente. Ele fala para a gente também que esse aqui também é o número 1, tá? E esse aqui também é o número 1. Ok, então percebam só, se você analisar, pessoal, a partir desse cubo aqui, a gente vai ter que achar qual vai ser o vetor que é ortogonal a ele. Esse ponto aqui, por exemplo, especificamente esse ponto aqui, você pode perceber que é o ponto 1 do x, é o ponto 1 do y e é o ponto 0 do z. Então, 1, né? E 0 é um ponto que pertence a esse plano que está aqui. Percebe que ó, esse cantinho ó, é 1 do x, 1 do y e 0 do z. Então, eu tenho um ponto. O que eu preciso calcular agora é quem? É um vetor que seja ortogonal a esse ponto aqui. Você pode perceber o seguinte, ó, que nesse caso, deixa eu tentar explicar isso aqui melhor para vocês, que nesse caso aqui, o que está acontecendo? Esse vetor aqui, esse lado aqui, ó, esse lado aqui, que faz parte aqui do cubo, e que está paralelo ao nosso, que está adjacente ao nosso plano aqui, você acaba percebendo que ele está associado a esse vetor aqui, que é o vetor K. Olha só, se você analisar sobre o eixo Y, você acaba tendo o vetor K. Que tem a forma 0, 0 e 1. Por sua vez, gente, se você analisar, pegar esse lado aqui, ó, você acaba tendo também um vetor. E esse vetor aqui seria exatamente o vetor que também é dado por esse ponto aqui, que é o ponto 1, 0, 0. Se eu chamar esse ponto aqui de vetor, se eu associar esse ponto a um vetor, você pode perceber então o seguinte, olha, que nós temos esse lado aqui, que é o 0, 0, 1, e esse lado aqui, que acaba dando um vetor também. Eu tenho que achar, para conseguir fazer esse plano aqui, um vetor que seja ortogonal ao plano. Então, como esse vetor aqui é adjacente a essa aresta aqui, e esse vetor aqui de baixo é adjacente ao lado de baixo, se eu pegar o produto vetorial entre o vetor K e o vetor V, eu consigo achar um vetor que vai ser ortogonal a esse plano aqui. Eu não sei se ficou claro isso aqui para vocês, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu isso aqui? Todo mundo, pessoal, entenderam isso? Ó, temos esse vetor aqui que é adjacente ao plano. Temos esse outro vetor aqui que também é adjacente ao plano. Então, se eu conseguir um vetor que seja ortogonal a esse vetor K e a esse vetor V, automaticamente ele vai ser ortogonal ao plano dado. É isso. Eu consigo calcular esse vetor ortogonal a esses dois a partir de quem? Do produto vetorial. Aí eu coloco o I, coloco o J e coloco o K aqui. Eu vou colocar o primeiro vetor, que é esse aqui, e o segundo vetor, que é esse aqui. E vou efetivamente fazer essa continha. Vamos lá, como tem um zero aqui, gente, dá zero mesmo. Ó, y que multiplica, j que multiplica 1 vai dar j, que multiplica esse 1 que está aqui, continua sendo j. Por sua vez, ó, k que multiplica 0 vai dar 0 mesmo. Subindo agora, 1 vezes 0 dá 0, que multiplica k vai dar 0. 1 vezes 1 dá 1, que multiplica i, então fica menos 1i.
E aqui dá zero mesmo. 0 com 0 com 0 vai dar zero mesmo. Logo, o vetor que eu preciso é o vetor onde a componente do i vale menos 1, a componente do j é 1, e a componente do k, como os dois valores aqui foram zero, vai dar zero mesmo. Nesse caso, como você sabe a ordem que deve usar os vetores na hora de fazer o produto vetorial? A sua pergunta é bem pertinente, Tiago. Na verdade, é irrelevante. Deixa eu tentar te explicar o porquê. Não a pergunta, mas a ordem é irrelevante. A sua pergunta é boa. A ordem que é irrelevante. Por quê? Você pode analisar que eu tenho esse vetor para o lado de cá, mas se eu pegasse um vetor do outro lado, ele também seria ortogonal. Então, tanto o vetor que fora de um lado do plano quanto o vetor que for do outro lado, ambos são ortogonais. Se você inverter a posição aqui, a única coisa que você vai inverter é esse vetor e esse aqui. Mas, independente disso, você vai acabar tendo vetores ortogonais. Você está entendendo? Consequentemente, a sua solução vai ser a mesma. Te respondi o que você perguntou, entendeu ou não? Olha, se eu invertesse a posição desses dois vetores aqui, eu teria mais i, menos j e 0k. Então, em vez de ter esse vetor apontando para o lado negativo aqui, eu teria um apontando para o lado positivo. Mas, de qualquer forma, eles seriam a mesma coisa. Porque como você falou nas aulas passadas, mudar só troca o sinal, né? Mudar a ordem do produto vetorial. Exato, só vai trocar o sinal, vai ficar mais, menos e menos. Quer dizer, esse zero aqui é irrelevante. E a solução... Aí ia mudar o vetor de lado. Mas a solução final vai dar a mesma coisa. Uhum. Não tem problema nenhum. Certinho. Certinho, né? Então, no caso aqui, o que vai acontecer? O ponto, eu vou usar esse ponto aqui mesmo. Tá? Eu poderia usar esse ponto aqui de cima se eu quisesse, mas eu vou usar esse ponto aqui mesmo, que é o ponto 1, 1 e 0. E o vetor em questão, vou usar esse vetor aqui. Vou chamar esse vetor aqui de vetor, né? Se eu chamar isso aqui de U, então esse aqui vai ser o vetor U. Que fica sendo, então, menos 1, 1 e 0. Aí, jogando aqui na fórmula para poder achar o plano, fica x menos x0, mais b, y menos y0, mais c vezes z menos z0. O nosso a, ele vale menos 1, o nosso b, ele vale 1, e o nosso c, ele vale 0. Aqui vai ser o x0, e aqui vai ser o y0, e aqui vai ser o z0. Então, fica menos 1 que multiplica x. Menos 1, mais 1, que multiplica y, menos 1, mais 0, que multiplica z, menos 0. Eu vou aproveitar essa última linha aqui, gente. Vou escrever aqui. Fica assim, ó, menos x mais 1 mais y menos 1 igual a 0. Logo, a gente vai acabar tendo menos x mais y igual a 0. Se em vez de ter utilizado esse vetor, tivesse utilizado mais 1, menos 1 e 0, teria achado mais x menos y, que é equivalente a isso aqui. Conseguiram entender isso aqui, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Embolei muito? Ou eu consegui explicar? Como é que tá? Vou seguir, tá? Qualquer dúvida, pode perguntar aí, fique à vontade. Questão 7, então, vamos passar então para a questão 9, que foi o que eu passei para vocês, que segue basicamente a mesma ideia, pessoal. Uma ideia bem similar. A questão 9, você também tem um cubo aqui. Eu vou fazer o desenho, porque sem o desenho eu não consigo explicar.
O cubo também é o mesmo cubo de antes, é um cubo unitário. Aí, o cubo é o mesmo. Só que nesse caso, pessoal, ele pega um plano diferente. O plano que ele acaba assumindo aqui é esse plano que liga aqui, ó. Deixa eu fazer de lápis, que se tiver que apagar fica mais fácil. Ele acaba pegando como se fosse essa rampa aqui. Certo? Aí, pessoal, qual vai ser a ideia dessa parte aqui, então? A situação é a mesma, vou ter que achar um ponto, tá? E vou ter que achar, no caso, um vetor que seja ortogonal ao plano. Ok. Qual vai ser minha estratégia aqui, ó? Você pode perceber aqui o seguinte, né? Que vale 1, tá? Então, um ponto do plano, esse pode ser esse ponto aqui, que é o ponto 1, aqui seria 0. Calma aí, pessoal, só um minuto. Ó, eu vou usar esse pontinho aqui, que está aqui na base. Esse pontinho, ele vale 1 do x, 1 do y e vale 0. Por quê? Porque esse ponto aqui, ele está sobre o plano xy. Tranquilo, pessoal? Pode seguir? Todo mundo consegue perceber onde está a rampa aí em questão? É como se fosse uma rampa aqui, ó. Está subindo aqui. Tá? Aí, o que acontece aqui? A gente vai ter que achar os vetores que eu falei. Que seja ortogonal aqui. Olha, pessoal, para fazer tal coisa, eu posso fazer o seguinte. Se você analisar, esse ponto aqui é o ponto 1, 1 e 0. E esse ponto aqui, ele é o ponto 0, 0, 1. Aliás, 0, 1 e 0. Por que é o ponto 0, 1 e 0? Percebam só que o número 1 aqui, ele está sobre o eixo y. Se ele está sobre o eixo y, então é porque a componente do x e do z valem 0. Chamando esse ponto aqui de ponto P1, chamando esse ponto aqui de ponto P2, eu acabo tendo que o P1, P2, esse vetor aqui é um vetor paralelo ao plano. Na verdade, pertencente, né? Não é pertencente, é paralelo ao plano. E esse vetor aqui seria quem? P1, P2, eu posso pegar 1 menos 0, posso fazer 1 menos 1, e posso fazer 0 menos 0. Logo, seria 1, 0 e 0. Eu queria que vocês percebessem, pessoal, que isso aqui faz todo sentido. Porque se eu pegar essa medida aqui e deslocar para cá sobre o eixo x, dá exatamente o vetor 0, o vetor 1, 0, 0, porque vai acabar coincidindo com o vetor i. Ó, pega essa medida aqui
e desloca sobre o eixo x. Vai cair exatamente sobre essa medida aqui. Lembra que vetor não interessa para a gente onde que ele se encontra no espaço, e sim o quê? A direção, o módulo e o sentido. Logo, esse vetor aqui e esse vetor i que está aqui são vetores equivalentes. Se em vez de ter feito P1, P2, tivesse feito P2, P1, a única diferença é que eu teria o vetor o quê? Do lado negativo. Mas iria servir do mesmo jeito. Então, vamos lá. Eu tenho um vetor, tenho que agora pegar e achar um outro vetor aqui. Para a gente poder depois calcular o produto vetorial deles. Quer ver? Olha Usa só. o ponto Não. 0, 1 e 0 e 0, 0 e 1. Sim, mas Aí você acha outro. eu vou fazer o seguinte, eu não sei se é isso que você falou, Thiago, mas eu pensei isso aqui. Se eu olhar para esse pontinho aqui, esse aqui vai ser o ponto P3, que vale 0, 0 e 1. Então, se eu pegar de P1, que eu chamei aqui, até P3, eu consigo um outro vetor. É isso que você tinha falado? Ou não? Ah, tá. É isso aí, vai funcionar. Porque olha só, se eu pegar de P1 até P3 aqui, ou de P3 até P1, que tanto faz, eu consigo esse lado aqui. Logo, se eu pegar essa medida aqui, eu vou achar um vetor análogo, né? Eu vou achar um vetor posição relativo a esse lado aqui. Aí daria quanto aqui? P3, P1, P3, ó, ficaria 0 menos 0. Depois ficaria 0 menos 1. Depois ficaria 1 menos 0. Logo daria, então, 0, menos 1 e 1. Então, olha, esse lado aqui vai estar associado a esse vetor aqui, e esse lado que está descendo aqui, ó, daqui até aqui, de P3 até P1, vai estar associado a esse vetor. O que eu vou fazer agora, gente, vai ser achar um vetor que seja ortogonal a esses dois. Porque se eu consigo um vetor que seja ortogonal a esses dois, ele vai sair daqui, ó. Vai sair daqui. Conseguem perceber isso? Ó? Eu tenho esse vetor aqui que faz parte do plano e esse vetor aqui que também faz parte do plano. Se eu conseguir um vetor que seja ortogonal a P1, P2, a P1, P3, automaticamente ele vai ser então ortogonal ao plano, aí eu consigo pegar e escrever a equação que foi pedida. Então, eu vou calcular aqui um produto vetorial. Chamar de vetor V, que vai ser P1, P2, vetorial, com P1, P3. Vou colocar I, J, K. Esse primeiro vetor está aqui, 1, 0, 0. Esse segundo está aqui, 0, menos 1 e 1. Calculando aqui o produto vetorial, nós temos, ó, aqui vai dar 0, aqui também dá 0. K que multiplica 1 dá K, que multiplica menos 1 dá menos K. Aqui dá 0K. Aqui dá 0I. E aqui, ó, 1 vezes 1 dá 1, que multiplica J, fica menos J. Logo, essa conta, o que as componentes do I vão dar 0, vai sobrar somente essa componente aqui do K e essa componente aqui do J. Que está associado ao vetor 0, menos 1 e menos 1. Então, nesse caso, gente, ó, esse 0 aqui, ele vai ser o A, aqui vai ser o B e aqui vai ser o C. Por sua vez, eu posso escolher o ponto que eu quiser, né, desde que o ponto pertença ao plano. Eu vou escolher, por opção, esse pontinho aqui, 1, 0, 1, 1, 1, 1 e 0. Poderia ser quaisquer outros pontos, não teria problema nenhum. Ou, se eu quiser, o ponto P1, 0, 1 e 0. Vou trabalhar com esse aqui porque esse aqui está associado tanto ao P2 quanto ao P3. Mas poderia ser qualquer um dos pontos, não teria problema nenhum. Aí, nesse caso, olha,
Esse aqui vai ser o x0, esse aqui o y0 e esse aqui o z0. Só pegar e substituir, então. Então, fica 0 que multiplica x menos 0. O b menos 1 que multiplica y menos 1. E o c menos 1 que multiplica z menos 0. 0 que multiplica isso tudo aqui vai dar 0 mesmo. Vai sobrar menos y e menos z. E essa aqui, então, é a equação pedida aí, pessoal. A equação que o exercício pedia. Uma variável disso aqui que vocês poderiam achar, né? Seria, no caso, y mais z positivos. Uma variação, né? Se você achasse y mais z positivo, também funcionaria. É equivalente a isso aqui. Bom, alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre esse exercício aqui? Alguém gostaria de argumentar? Pois não, Robson. Consegue desenhar esse vetor normal ao plano que você encontrou? A resposta, o vetor, você fala esse vetor aqui. Esse aqui, você diz esse vetor? Olha, eu queria ser uma pessoa talentosa para tanto, né? Mas eu acho que eu consigo fazer, sim. Acredito que nesse caso aqui específico eu consigo fazer, porque como essa primeira componente que foi 0, isso vai me facilitar um pouco a minha vida. Vou tentar fazer aqui. A gente vai ter, no caso, menos 1 do y, menos 1 do z e 0 do x. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Esse tracejado que eu coloquei aqui, pessoal, seria, no caso, essa parte tracejada aqui seria a parte negativa do z. Essa parte tracejada aqui seria a parte negativa do y. Então, o que acontece? Esse vetor nosso aqui, ele estaria, como eu coloquei o 1 com essa distância aqui, mais ou menos, uns 2 centímetros de alguma coisa, eu teria o meu 1 aqui, mais ou menos. Tá certo? Aqui eu coloquei só com um pouco mais de 2 linhas, vou colocar aqui. Então, o que acontece? Eu teria alguma coisa assim, ó. Esse vetor aqui seria um vetor ortogonal. Não vai ficar tão claro isso, porque a perspectiva aqui ficou ruim. Mas, enfim, esse vetor aqui seria esse vetor ortogonal aqui, ó. Alguma coisa assim. Já que as componentes são negativas, estaria saindo daí, mas no desenho não está legal. A gente acaba tendo aqui que é um vetor que está para baixo. Se ainda fosse o vetor para cima, entendeu? Ficaria até um pouco mais simples. Tá? Tem que ter em mente o seguinte, ó, tem que ter em mente o seguinte. Se eu fosse querer desenhar esse vetor para cima, ele começaria, então, daqui, né? Então, seria alguma coisa passando por aqui e faria um ângulo reto aqui. Mas, enfim, não é fácil desenhar isso não. Esses desenhos são meio complicados. O ideal é você tentar buscar realmente um aplicativo. Que aí o aplicativo você consegue pegar, fazer o desenho no aplicativo e mexer o desenho de várias maneiras, de acordo com o que você queira, né? E aí você consegue ver por várias perspectivas. Aí, podendo ver por várias perspectivas, fica mais fácil para entender.
Então, a minha sugestão é tentar fazer esses desenhos no aplicativo e, a partir do aplicativo, mexer, né? Olhar para o lado de baixo, olhar para o lado de cima, de lado, até você colocar numa perspectiva que te convence. Tá? Olha só, pessoal, nós temos menos de 1 minuto aí para terminar essa primeira parte da aula. Aí eu vou parar aqui, vai fazer aquele mesmo esquema de sempre. São 8 e 8. Aí, no caso, 8 e 14 a gente pega e retorna, tá? Vou dar um tempo aí de uns 5 minutos. 8 e 14 a gente pega e retorna e continua a segunda parte, então.